de coisas muito antigas. Chineses, cara. Chineses. O mundo inteiro. O parapsiquismo não é algo novo. E esse livro ele traz assim, uma visão abrangente de como ele surgiu desde o começo da humanidade até os dias de hoje. E cada época os caras davam uma explicação diferente, Exatamente. Né? Ou é demônio, ou é ET, ou é... Ou pegava ritual para entender aquilo. Então cada sociedade trabalhava de um jeito diferente. Porque tem muito ritual xamânico, né? Que os caras usam pra acessar outras paradas, né? Sim. Então o parapsiquismo ele foi... Desde o início da humanidade existem relatos, causos e situações. Então, um livro técnico, um livro assim, imperdível. Quem quiser, tá na Amazon, tá disponível. Tem o próprio historiadoparapsiquismo.com.br. E assim, um livro para quem se interessa por esse tema, ele é essencial. Ele é uma porta de entrada fora de série. Dá pra fazer uma musculação com ele aí. Dá. E você se interessou pelo assunto? Qual que é a tua história? Como você entrou nesse assunto aí? A minha história é o seguinte, eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, entender o que acontece com a gente. E num determinado momento eu me tornei espírita, muito jovem ainda. Por causa da família? Então, eu tive um primo que teve um grande problema de estresse, de surtar, sabe? Sei. E minha tia foi em tudo que é lugar. Então quando ela indicava alguma coisa boa, eu e minha mãe íamos. E a gente foi num local lá. E aí eu conheci, pude inclusive trabalhar até jovem lá, fazendo, né, dava passe mediúnico nas pessoas. Você era médium? Trabalhava, sim. Ou você era ótimo? Entendeu essa? Essa foi boa, hein? Essa foi péssimo. O cara pode ser médium. Não, ótimo. Foi horrível. Horrível. Nossa, cara. Então a minha história, assim, eu comecei lá, depois eu descobri a experiência fora do corpo, a projeciologia, que é uma ciência que estuda a saída do corpo. Pode ser viagem astral. É a mesma coisa que viagem astral. Viagem astral, desdobramento. Desdobramento é outra coisa? Não, a mesma coisa. Desdobramento astral, desdobramento espiritual, viagem da alma, então, tem vários nomes. Mas não sei se você quer começar a falar sobre isso. Não, mas, por exemplo, viagem astral ou desdobramento, você consegue fazer conscientemente ou é uma coisa que a pessoa nasceu com isso e tem? Porque tem várias pessoas que contam essa experiência. Sim. Tá dormindo e o corpo vai para outro lugar e ele fala com detalhes aqueles lugares. Exatamente. Né? Essa experiência fora do corpo, a gente analisa que ela é um processo natural. Todo mundo, a gente admite, sai do corpo todas as noites. Tem o corpo e tem o espírito. E a gente é ligado um sobre o outro. Exatamente. E de repente, eles se desligam e tem um chamado de fio de prata, não é? Exatamente, cordão de prata. Cordão de prata, né? Tem até na Bíblia isso. Tem. E isso é o que liga é o quê? O espírito ao corpo? A alma ao corpo? O que é? No estudo da consciência, chamada conscienciologia e projeciologia, que são essas ciências que estudam esses assuntos, o que se viu na prática? Que nós temos vários corpos, então é como se fossem veículos. Cada pessoa? Todo mundo. Então, esse que se fala de alma, de espírito, ele é um tipo de corpo. É um corpo sutil, os antigos chamavam. Tá. Então, você não é o seu corpo. Isso que eu entendi nesses estudos, que eu não era o meu corpo. A gente tá além da carne, você falando. Exatamente. Do corpo... E aí, o que eu comecei a ter? Nesses estudos, eu tive uma primeira experiência fora do corpo lúcida, realmente lúcida. Que eu estava aplicando técnicas. Porque essa experiência fora do corpo... Você tem como induzir isso? Tem. Ela tem basicamente 3 tipos. Como que é? Uma que é espontânea, a pessoa não pede para ter, ela simplesmente acontece. Ela se vê boiando no teto, se vê na sala. Ela se vê dormindo. Se vê dormindo. Existe o caso induzido, que você mesmo aplica técnicas para fazer isso. Tá. E um terceiro caso, de forma grosseira, assim, para didática, é a experiência de quase morte. Onde a pessoa não pede para sair, mas ela tem um acidente, daquele acidente, ela tem uma experiência fora do corpo. Nossa. E eu me interessei pela EQM por quê? Porque, primeiro, eu me tornei um especialista... experiência quase morte. Experiência quase morte. Eu me tornei um especialista em experiência fora do corpo. Tá. Tanto de estudar quanto de praticar. Ir atrás de relato, conversar com as pessoas. Sim. E nesse processo, por que eu me interessei pela EQM? Porque foi o único pensamento que eu entendi que a experiência de quase morte é o que vai ser talvez a ponte que vai ligar a ciência para comprovar a vida após a morte. Que seria fantástico, extraordinário. Né? Todo mundo ficaria mais tranquilo, né? Sabendo que tem outra coisa, né? Muito. Se bem que tem um documentário lá da Netflix, o The Discovery. Qual? É um documentário, não, desculpa, é um filme. The Discovery, que ele mostra que, tipo assim, a ciência confirmou que existe vida após a morte. Verdade. Aí teve uma série de onde o pessoal, tipo, vou tirar minha vida já aqui. Essa vida tá ruim, é verdade. Só que o filme, ele tem uma abordagem mais pessimista. A gente não acha que seria assim.
Mas o que é legal da experiência de quase morte, até para o pessoal entender o que é uma experiência de quase morte, vamos entrar nesse ponto, né? Por que ela pode ser uma união entre a ciência e a religião, a espiritualidade? Porque vamos pensar o seguinte, uma pessoa que ela tem uma vida comum, às vezes ela nem liga para o assunto de vida após a morte, não fala sobre religião, ela tem uma vida dela. Tá. Aí de repente essa pessoa tem um afogamento, um ataque cardíaco, ela leva um choque, enfim, acontece algum acidente muito grave que ela fica entre a vida e a morte. E aí alguns podem se perguntar o que acontece entre a vida e a morte. Falam que passa um filme na cabeça. Ou você fala, não, isso aqui não acontece nada, ué. Você fica em estado de coma, é o breu, nada. Mas existem pessoas, Vilela, que elas passam por vários, vamos dizer assim, Estágios. várias ocorrências chamadas EQM. A primeira delas é a experiência fora do corpo. Então ela se vê fora do corpo dela. Por exemplo, tem caso da pessoa ver... Eu vi uma vez um aluno que ele estava todo queimado, né? E ele já, no ensino médio, eu falei, o que você teve? Eu vi que ele estava meio receoso. Eu falei, mas abre o jogo, você saiu do corpo? Ele arregala o olho assim e falou, professor, se eu te contar, você não chama de louco? Eu falei, não, pode contar. Aí ele falou que ele estava ajudando as pessoas no incêndio, a socorrer. De repente ele viu uma série de... todo mundo rodeado em volta de algo. Quando ele foi ver, era o corpo dele que estava ali. Nossa. Ele ficou desesperado. Eu falei... Ele seguiu, ele não sabia o que fazer, ele foi atrás do corpo dele, entrou na ambulância. Aí ele falou... Acompanhando. Ele não sabia o que fazer, não viu luz, não viu nada. Aí de repente alguém ali do socorro colocou uma seringa enorme no braço dele. Aí ele voltou pro corpo com uma dor horrível. E aí ele contou pros familiares, todo mundo falou, você tá maluco, não existe isso. Mas assim, o primeiro sintoma da EQM, se não é bem sintoma, mas a primeira ocorrência, você se vê fora do seu corpo. Eu vou falar vários pontos que são clássicos aqui, tá? Não precisa passar por todos. Por exemplo, passar por um túnel de luz. Todo mundo relata isso. Famoso túnel de luz. Ela vê... Venha para a luz. Lembra do Poltergeist? É tipo isso mesmo. Por quê? Qual que é a explicação? O túnel de luz é, de certa forma, vamos dizer assim, uma mudança dimensional. Ela está indo para uma dimensão mais sutil. A gente vai chegar no ponto das dimensões, mas ela está indo para uma outra realidade. Tá. Depois do túnel de luz, aí não tem uma ordem certa, mas ela pode ver um parente falecido, um avô, um tio, alguém que ela realmente conhece, que vem falar com ela, mas não é um sonho, ela vê, ela toca, ela abraça, é um reencontro, até às vezes muito emocionante, sabe? Às vezes também acontece de aparecer o chamado ser de luz, que na EQM pode ser também classificado como o guia, o mentor, a gente chama de amparador. Tá. Então chega aquela pessoa que ela sente que é como se fosse um protetor dela. Ela não conhece, não é alguém conhecido. Às vezes até, mas às vezes ela não sabe quem é, mas é cheio de luz, por isso até o apelido é ser de luz. Chega radiante de energia. Uma agradável. Muito agradável. Outra coisa, ela tem, às vezes, nesse processo, a chamada revisão da vida. Que é o filminho lá famoso que se fala. Que ela vê... O Lenny, se for ver o filme da vida dele, acho que ele dorme, né? De tão... né, Lenny? Pensa bem, vai passar o filme da tua vida na sua frente. Você fala, não, cara, vou dormir. Vou assistir, cara. Esse aí eu já conheço. Já conhece tudo, sei onde vai dar. Eu tô sabendo já. Só que o lance desse filminho é que não é tipo uma sessão da tarde. Esse filme... Não, é um fenômeno muito profundo. O nome técnico é visão panorâmica, mas alguns chamam de flashback, revisão existencial, tem vários nomes. É tão impressionante porque muitas vezes ela não tem uma ordem do começo, meio e fim. Tem pessoas que vêm, por exemplo, simultaneamente várias vezes, mas é sempre do nascimento até aquele instante. Só que a pessoa vê com uma lucidez, com um senso crítico absurdo. Então a pessoa consegue ver a vida dela limpo, saber se ela foi uma pessoa feliz, onde que ela errou. Tem casos que são tão impressionantes que nessa revisão da vida, ela consegue perceber as emoções que os outros tiveram. Tipo, sabe aquela cagada que você fez com alguém? Você sente a emoção repercutindo no outro cara e fala, putz, olha o que eu fiz. Putz, o Paquito, na hora que passar isso, cara, ele vai ver todas as vezes que ele me fez sofrer, velho. Que eu fiquei chateado com ele. Ainda bem que empatia é uma coisa que eu não tenho. Você vai passar por isso e falar, dane-se. Vai bater, vai voltar. Falar, tá bom, vamos pra próxima. Não, beleza. Não, e muitas pessoas, elas até ficam impressionadas o quanto que essa revisão mexe com elas, assim. Elas não sabiam que elas tinham impactado na vida da outra pessoa tão bem ou tão mal. Né? Então a pessoa tem... Isso que é legal, ninguém julga você nessa hora. A revisão da vida, você é o seu próprio juiz. Você tem noção clara se sua vida até aquele momento foi um total fracasso ou total sucesso. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto da EQM.
que é também a questão da fronteira. Muitas pessoas veem que se ela passar por algo, ela sabe que ela vai morrer. Mas não é que existe uma coisa... Veja bem, pode ser uma ponte, uma porta... Não é a luz. Não. Às vezes até o final do túnel, pode o final ser. do túnel. Ó, se chegar no final do túnel, ela sabe que ela vai morrer. Entendi. Ela quer dizer o seguinte, que esses seres que estão fazendo essa experiência com ela, é mais para ela se posicionar, do tipo, ó, passou por aqui, você está admitindo que você não quer mais voltar. Teve um caso até de uma mulher que ela era uma cadeira. Ela estava no lugar, ela sabia que se ela sentasse na cadeira com aquelas pessoas ali, ela sabia que ela não voltaria mais para o corpo dela. Outra questão muito comum na EQM é a experiência de retrocognição, que é o termo técnico para memória de vida passada. Tá. Então muitas pessoas revivem de forma assim também muito... Não é um filminho, é muito emocional. Ela vê o que ela fez, ela identifica pessoas do passado que ela conhece hoje. São coisas muito fortes que ela passa, assim, tá? Então ela revisa o passado de forma muito intensa. Existe também outro aspecto da EQM, falando de forma assim mais rápida, que é o sentimento de paz absoluta. A pessoa é quase um êxtase, ela sente uma paz tão grande que o pessoal pode falar, passar por uma quase morte, você afogado, deve ser uma experiência horrível, né? É. Não. A pessoa tem um estado de pacificação, de paz tão forte que muitas falam, olha, eu não quero voltar. Entendeu? Sério? É. Não tem nada de amedrontador, assim, é uma experiência muito forte. Ou depende de como foi a vida da pessoa? Olha, mesmo vidas assim, igual do Paquito, né? A Pode pessoa sente uma tranquilidade. sente uma tranquilidade. E tem um ponto também que é... Eu não sei, o Paquito, acho que ele vai sentir um tridentezinho na bunda dele nessa hora aí não, hein? Fala, Paquito, Um calorzinho, É. calor espetado ali. vem tocar sua música aqui, ó, com a gente. E assim, pra encerrar Nunca o se básico, fala nessa experiência sobre céu e inferno, não tem essa divisão. tem. Mas existe também uma outra característica, mas não acontece sempre. Tá. Que a pessoa vai para um lugar como se fosse de fato um céu ou um local que é completamente diferente do que ela vivia aqui. Mas muito se interpreta como sendo um céu. A grama tem uma luminosidade, Tá. há pessoas que ela conhece. Aquele filme do Robin Williams, Amor Além da Vida, Isso. acho bem antigo, lembra? Bem antigo, ótimo filme. É tipo aquilo ali. Tá. Você vai num ambiente que você pode até se mesclar com aquele ambiente. Você pode mudar aquele ambiente. Só que não existe um céu. Aí entram vários pontos que a Kemi pode elucidar sobre como é a vida após a morte. Não é um céu igual pra todo mundo? Não. Existem, na verdade, milhares de locais que a gente encontra nessas experiências de quase morte. Cada uma delas depende do padrão da pessoa, quer dizer, dos gostos dela, do nível de maturidade que ela tem. A gente pode entrar nesse ponto mais pra Tá. frente, mas assim, existe também essa entrada nesse local, chamaria-se céu. E um ponto que não acontece com todo mundo, para fechar aqui o que é o básico do EQM, é a pessoa ter ou não a opção dela voltar para a vida. Tem pessoas, a maioria dos casos da experiência de quase morte, ela não tem a opção de voltar. Ah, tá. Não é uma decisão dela. Não, inclusive eu digo que a frase mais dita na EQM é a seguinte, ó, não é sua hora, você tem que voltar. Aí a pessoa lá, sentindo um êxtase maravilhoso, encontrando com aquele parente que ele fala, não vou voltar. Ela fica ali relutante, quando ela vê, ela tá no corpo dela de novo. Entendi. Mas tem casos que a pessoa pode escolher, ó, você quer voltar ou você quer ficar. E se ela escolher não voltar para a vida humana, ela não tá tirando a própria vida. Sei, não é uma... Até eu vi um Pecado, termo, né? até eu vi um termo bem legal, o famoso arrasta para cima. Achei legal abreviar a vida. Ela vai de deu uma arrasta para cima. É. E aí a pessoa ela pode escolher e não tá tudo certo. Qualquer escolha que ela fizer, quer voltar, tá tudo certo. Quer ficar aqui com a gente, tá tudo certo. E tem também Mas o só a contrário, a pessoa quer voltar e não pode voltar? Só eu não quero voltar e a pessoa, não, você morreu. Não. Aí que é legal o seu comentário, Vilar, pelo seguinte, porque a experiência de quase morte, ela é um fenômeno, primeiro, ela é universal. O que é universal? Não importa a raça, não, Não importa importa, a crença. O gênero, a época, nada. Todo mundo pode ter uma experiência de quase morte. Mas nem todo mundo tem. E o porquê disso nós não sabemos. Tem pessoas que passaram, às vezes, que mereciam ter uma experiência dessa para voltar sendo mais lúcido. Por quê? Uma hipótese que a gente tem é que certas pessoas, ela está desviada da missão de vida dela, do propósito de vida. Você admite que todo mundo vem na vida humana para fazer alguma coisa. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém renasceu para ficar vendo aqui
só Netflix ou só podcast, O entendeu? Paquito, eu não tenho certeza sobre isso, que ele tem um propósito na vida. Qual é teu propósito, afinal? O propósito é o caos. Causa, tá Mais vendo? completo Ele não tem um caos. propósito. O propósito dele é causar caos. Já é uma razão. Já é uma razão, né? Matura ou imatura, eu não sei, mas já é um propósito. É, exatamente. Então, quando a pessoa tá muito desviada da rota, a EQM é meio que um chacoalhão. Ó, tipo, meu amigo, volta. Tanto nessa revisão, a pessoa fala, putz, aqui que eu tô errando. Minha vida tá descambando, uma coisa que eu não queria. Eu não queria que Nos chegasse nesse relatos, ponto. normalmente a pessoa muda a vida. Muda a vida dela. E aí ela volta com uma nova visão de mundo. Muitos até são ateus materialistas, falam, cara, não existe nada. Aí ela volta e fala, eu sei que existe vida após a morte, porque eu estava fora do meu corpo, eu encontrei fulano, eu vi minha vida passada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é uma transformação profunda. Isso pode ser duradouro? Talvez sim, talvez não. Já vi um caso de um senhor inglês que ele tinha passado por 3 paradas cardíacas, 3 EQMs. E o pessoal perguntou, mas e aí, você mudou o seu comportamento? Ele, então, né, a vida é difícil, quer dizer, ele estava se enrolando ainda, né? Mas tem casos que a pessoa realmente ela transforma a vida dela. Em alguns casos também, a minoria mais acontece, e depois que ela volta da EQM, ela começa a manifestar algum tipo de fenômeno que a gente fala de parapsiquismo. Uma clarividência, uma telepatia, que não tinha nada antes da experiência de quase morte. Mas depois aquilo começa a surgir, Como se abrisse alguma coisa. abrisse um canal, abrisse uma forma dela se manifestar. Então pessoas voltam transformadas pelo que elas vivenciaram e pelo que elas puderam, vamos dizer assim, entender que a vida dela estava errada. Mas como eu falei, nem todo mundo tem oportunidade de passar por uma EQM. Pessoas maravilhosas às vezes acabam não tendo isso. Agora, detalhe, alguém pode falar assim, então EQM é uma experiência sempre boa? Não necessariamente. Existe uma minoria que não se sabe o percentual de pessoas que passam para a chamada EQM negativa. Que existem 2 tipos de EQM negativa. Primeira delas, a pessoa se vê numa espécie de dimensão do nada. Ela se vê num lugar totalmente escuro, como se fosse um universo Vazio. sem estrelas, vazio, um tédio absoluto, e aquilo dá uma sensação de aflição gigantesca nela. Então ela fala, morrer é isso? Quer dizer, eu tô Nossa, pensando, é um vazio total. tem um vazio, não tem ninguém comigo, o que eu faço agora? E aquilo às vezes é muito Assustador. é muito forte para ela, porque ela sente que tem alguma coisa faltando. E até certo ponto tem uma mensagem para ela mudar alguma coisa na própria vida. E um outro tipo de EQM negativa é que a pessoa tem um processo quase que de perseguição. Ela sente que, em vez de vir um ser de luz emanando acolhimento e gratidão, chega uma pessoa mal intencionada, xingando ela, perseguindo, falando coisa. Então, uma experiência assim que a pessoa volta aterrorizada. É um hater. Um hater atrás dele. Chamado hater extrafísico, quer dizer, de outra dimensão. Nossa. E Então tem também gente que fala sobre essa experiência. Porque normalmente o pessoal relata a experiência boa, né? então, mas a experiência boa já é um problema a ser relatado. Por quê? A família acha que você tá louco. Ah, sim. Há um tabu das pessoas falarem abertamente. Então, se a experiência é positiva, as pessoas já ficam temerosas de falar assim, mas alguém que passou por uma experiência dessa. Eu vou ser julgado, que eu sou uma má pessoa, que eu tô fazendo... Então, a pessoa sabe que tem relatos, mas não se sabe quantos. E estima-se que fica em torno de 15% sejam experiências negativas, que a pessoa, às vezes, ela é assustada do começo ao fim, sabe? E às vezes até com cenas de inferno, de fogo, coisas assim pavorosas. E também tem experiências mistas, que geralmente começam sendo negativas, mas depois chega um ser de luz, resgata ela e leva para um local bom, alguma coisa que ela possa entender ou ter uma certa mensagem, entende? Então, a EQM ela tem essas variantes de poder mexer com a pessoa de diversas formas. Mas tudo é recado, nada é por acaso. Sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem, sempre tem um fundo para a pessoa mudar alguma coisa, melhorar na própria vida dela. E a EQM ela acaba causando diversos, vamos dizer assim, entre aspas, problemas. Porque, vamos pensar o seguinte, digamos que a pessoa viva numa situação de muita miséria cotidiana. De grana, você tá falando, De pobreza. grande, tudo ela, vive uma situação miserável. Aí, de repente, do nada, alguém pega ela de jatinho e leva ela para as Maldivas, lá para Bora Bora, sei lá, um paraíso desse. E fala, olha a realidade que tem aqui. E mostra computador, e mostra celular, mostra uma realidade que ela fala, cara, que impressionante, não quero voltar nunca mais para minha vida. Aí ela volta para a vida dela. Muitas vezes, a EQM é isso, a pessoa tem uma expansão, fala, nossa, a vida é tão profunda, ela é tão incrível, e de repente ela volta
fala, pô, parece que aqui perdeu um pouco o sabor da vida, sabe? Aqui parece que é tudo muito pobre. Então, a vida não é que ela fica sem graça, mas você percebe que tem uma realidade maior que você não pode acessar naquele momento, né? E existem também complicações. Por quê? Quando a gente fala de experiência de quase morte, veja, essa pergunta, o que existe após a morte? Ela é antiga. Total. Aí o pessoal sempre falava assim, não, mas ninguém vai saber disso, porque ninguém nunca voltou da morte pra contar. Aí a gente bate e fala, opa, Tem uma galera aí que... pera aí, não é bem assim que funciona. Existem pessoas que voltaram da morte. O que elas falaram? Basicamente isso. Nem todo mundo passa pelo túnel de luz. Nem todo mundo passa... A revisão da vida é mais comum, mas nem todo mundo passa por isso. Nem todo mundo encontra um parente. Mas só o fato da pessoa sair fora do corpo, ter uma experiência transcendente, isso já muda completamente a noção do que ela tem da realidade. E alguém pode pensar, mas não é sonho? Não é alucinação? Delírio, Quem passa por uma experiência dessa diz, olha, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida. A coisa mais real. A realidade aqui parece que ela é mais pobre do que como eu estava lá. É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sensorialmente deve ser uma coisa completa, né? Completa. E já vieram aqui neurocientistas e tal e falaram que os caras fazem uma experiência para ver qual parte do cérebro acende, né? Uhum. E a parte da memória acende Da memória. um pouco antes da morte, né? Que louco isso. Pois é. Agora, o duro é que essas experiências mostram que o cérebro, ele é um apêndice. Quer dizer, ele faz parte dentro de um sistema mais complexo. Que vira consciência. É. Que é a nossa consciência. Nossa consciência, Que é o o nosso meu ego, eu, a alma, o self, Exato. enfim. É Agora- só uma pecinha. Veja bem, o cérebro é quem pensa? A gente já teve essa discussão várias vezes. Não é, né? Então, Ele processa, ele processa informação, o que que... porque veja bem, quando você tem uma experiência fora do corpo, eu falo, peraí, mas o meu cérebro tá ali na minha frente agora. Eu tô aqui pensando. Você não tem o cérebro em você. Por exemplo, eu já tive experiência de eu ver o meu corpo deitado na cama. Tá. Eu tô vendo meu corpo deitado ali. Quem é que pensa? O meu cérebro que tá ali na minha frente ou sou eu que tô aqui? Ou é uma coisa fora dos dois? Então, a consciência ela transcende o corpo físico. Por mais que o cérebro ative na hora da morte, e que ainda é um mistério dentro da própria área médica, a consciência ela transcende tudo isso. Ela tá além. Por isso que estudar o cérebro é importante, mas não vai responder as questões que essas experiências trazem. Por exemplo, tem um famoso neurocirurgião de Harvard chamado Eben Alexander. Ele rodou até o Brasil uns anos atrás, que ele é tipo um cara assim internacional top, de cérebro top. O cara entende como ninguém. E aí ele teve uma bactéria muito agressiva que ele teve uma experiência de quase morte muito profunda. Mas muito profunda. E ele voltou dizendo, olha, não é cérebro, não é físico, isso transcende. A vida após a morte é um fato. Inclusive, depois que ele volta, ele narra episódios de alucinação que ele teve. E ele, enquanto médico, ele diz bem claramente, uma coisa é a experiência que transcende o físico. Outra coisa é a alucinação, é a memória falha, é a distorção de percepção. Então são duas coisas muito diferentes uma da outra. Por isso que é tão impactante quando você passa por isso. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei olhando. O cérebro, quando ele está sonhando, existe uma coisa chamada movimentos oculares rápidos. Que você olha alguém dormindo, os olhos dela, sabe, fica tremendo. REM, Rapid Eye Movement. Quando você tem uma experiência dessa, eu já tive de eu estar olhando o meu corpo e ver os movimentos dos olhos. Meu cérebro está sonhando na minha frente e eu estou ali lúcido fora dele. Que doideira. É uma outra natureza, completamente diferente. E quem passa por isso tem muitas vantagens. O que a gente pode dizer? O que é uma vantagem se você sair do corpo e você ter uma experiência de quase morte? Mas não é perigoso sair e não voltar mais? Ótima pergunta. Não. Não é. Se esse fio for cortado ou for Então, rompido. É clássico, é chamado esse fio, esse cordão de prata. Mas para você fazer esse corte, ele não acontece de forma fácil. Você vai morrer quando você tiver que morrer. Entendi. Então, se você, por exemplo, pegar uma pessoa que sai do corpo, ou no MQM, constantemente, e você olhar uma pessoa dormindo, ela tá fora do corpo dela. Não entendi. O espírito, ou esse corpo sutil que nós falamos que sai na EQM, Sei.
Não acontece essa saída apenas após a morte, numa situação drástica. Todo mundo, ao dormir, aquele corpo sutil, aquela réplica, que nem a gente vê nos Todo filmes. mundo? Todo mundo. Se aquela réplica Sei. sai do corpo, Eu também, quando eu tô dormindo? todo mundo, até animais. Sai do meu corpo? Todo mundo. Eu só não consigo ver, mas ele Só não sai. consegue lembrar, você não tá lúcido, você tá apagado, Mas dormindo. qual seria a função disso? A gente percebe que isso é um processo fisiológico, natural de toda a consciência. A princípio, até para você. Eu saio do corpo quando eu tomo muita tequila. Aí eu sinto... eu sinto eu saindo do corpo e falo, mano, sabe aquele negócio? Eu Tô desencaixado. Eu me vejo e falo, você tá fazendo merda, cara, mais uma! Mas, cara, como será... Então, Isso, quer isso, dizer- isso é chamado de efeito beliche. O quê? Essa de você ver alguém deitado, o corpo dela deitado, e o corpo sutil dormindo em cima também, sem fazer nada. Tem gente que consegue ver isso? Sim, você pode sair do corpo e ver uma pessoa deitada e ver ela fora do corpo. Nossa. Eu já encontrei amigos, por exemplo, que ele saiu do corpo e viu o cachorro dele fora do corpo, e o cachorro dele viu a banana. Ah, não. Por incrível que pareça. Mas, por exemplo... Por isso que animais são encontrados em experiência de quase morte. É? É. Mas, por exemplo... Por isso que não é perigoso. Ah, tá. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então quer dizer que eu já faço naturalmente. Naturalmente. Todo mundo sai do corpo todas as E noites. por que eu não vejo isso? Por que eu não sinto isso? Porque não Ou sabe. qual é a sensação? Aquela sensação de, às vezes, você parece que caiu num Isso. abismo. Sabe que você... Isso. Nossa, você até acorda, ou tem aquela sensação... Sabe, uma coisa meio abrupta. O que é isso? Isso é um tipo de experiência fora do É corpo. como o corpo voltando? Exato. A gente chama de uma reentrada abrupta. É o, Então, quando o você- avião quando dá aquela batida no É solo. isso aí. É quando o seu corpo sutil, que a gente chama de corpo emocional, alguns chamam de espírito, alma, Sei. quando ele volta muito rapidamente, você sente a queda. Nossa, cara, às vezes eu tenho esse negócio, dá um... Então, por isso que você tá lúcido fora do corpo. Por que não acontece com todo mundo? É. A pessoa não sabe que existe, ela tem medo de morrer. Muitos que passam de forma espontânea, ele fala, ó, meu corpo ali, morri. Ele acha que tá morto. Morri, fica desesperado, Nossa, entra em cara. desespero. Aí ela volta, fala, tô viva. Eu já passei por isso também. É. Teve até não é bem uma brincadeira, mas tem experiências que mexeu com... Eu passei por várias vezes. A pessoa falou, então, Alexandre, você morreu. Como morri? Assim? Peraí. Quando você sai... Eu tive uma experiência fora do corpo. Ah, tá. Aí uma pessoa me recebeu e falou, ó, tudo bem com você? Ó, você morreu. Como morri? Acabou, foi teu... Mas eu era tão jovem, como assim? Não. Me apresentaram o lugar, passei toda uma experiência e falei, mas eu morri? Aí, de repente, eu volto. Eu não tive acidente nenhum. Não Sim. é uma EQM. Ué. Mas, de repente, eu volto. Mas aquilo me foi muito impactante, porque eu vi, o que eu tô errando pros caras me fazerem uma pegadinha a ponto de eu passar por isso? Você é de malandro, morreu e tá no céu. Rá, né? O que você acha? O que você entende? Foi porque eu tava desperdiçando o tempo, errando, e eu tava marcando o passo, Deus eu tinha me que livre, voltar. cara. Mas é um alívio profundo. Você fala, cara, eu não morri, minha vida, eu posso viver. Aquilo dá um gás. Mas assim, não é perigoso. Não é perigoso. Qualquer pessoa pode... Tem até um Charles Lindbergh, foi o primeiro que fez o primeiro voo transatlântico, Sei. sem escala. Ele narra que lá pela 22ª hora, ele estava olhando o horizonte, né, relaxado, né, no aviãozinho dele ali, de repente ele sai do corpo, vê o cordão de prata dele, e ficou vendo tudo, e vendo o corpo dele ali, né, Pilotando. parado, pilotando. Então, e no caso da experiência de quase morte, ele é mais impactante ainda, por quê? Porque ela percebe que a vida dela, ela não vai morrer quando não for o seu momento. Existem pessoas que morrem fora de hora? Tem. O cara vai no carnaval e faz umas loucuras? Pode ser que Tá. ela botou a vida dela em risco, não era a hora dela. Mas na grande maioria dos casos, a sua hora, quando chegar, ela vai acontecer. Então, a própria EQM mostra que não tem problema, experiência fora do corpo, nada vai afetar você. E é tão impactante que, por incrível que seja, que até criança passa por isso. Eu acho que até... Se for pensar, deve ter até mais facilidade, porque não tem nenhum bloqueio, né, cara? Ele não tem o bloqueio que a gente tem de... Sim. Por isso que a gente fala, a memória ela tá onde? Porque certas crianças, antes, se falar mais de 3 a 7 anos, eu já vi casos até de crianças com 2 anos relatarem isso. O que elas falam? Então, por exemplo, teve um caso que me marcou muito lá no... Até não falei, tem um caso do canal Dimensão Mental, né, que eu falo muito sobre casos de EQM. Tem uma criança chamada Jeff, que ela tinha 7 anos de idade, mas o relato parece de adulto. Ela teve até revisão da vida. Então ela viu os atos ruins que ela fez e as No emoções futuro, da pessoa. Ou a vida até Não, onde... até os 7 anos dela. Nossa. Aí você pensa, uma criança revisando o que ela fez,
E o que é mais chocante pra mim, ela teve a escolha se ela poderia voltar ou se ela queria ficar por lá. Que doideira. E ela escolheu voltar. E o Voltar. pessoal tava tipo assim, ó, o que você vai viver, é bom, quer voltar? Mostraram o futuro pra ela. Acontece algumas EQMs também chamada pré-cognição, ou premonição, que você acessa imagens do seu futuro, De um provável de futuro. um provável futuro. Aí vem aquela nova pergunta, existe destino? Existe livre-arbítrio ou é Livre-arbítrio? destino? Pois é. Um caso que marcou muito também foi de uma mulher que ela passou por uma experiência dessa e ela teve a opção de voltar para a vida ou não. Só que esses seres de luz, esses amparadores, mostraram para ela duas realidades. Ela viu dois telões assim. Um telão era ela, a família sem ela, ia ter uma formatura próxima de uma filha dela, os parentes tristes, ela viu no futuro o marido depressivo, toda a família, o que ia acontecer de uns anos depois se ela não voltasse. E do outro lado, a vida que ela ia ter com a família com ela. Aí você pensa, peraí, mas como é que a linha do tempo funciona? Então tem duas possibilidades e ela pôde ver as duas e ela optou voltar pela família. Muitos voltam por amor, por filho que não criou, sabe, o que ela quer ainda, os objetivos não alcançados ainda. Então, até mesmo essa pré-cognição, esse acesso ao que é futuro pode acontecer. Dependendo da pessoa, esse ser de luz, esse amparador, eles apagam o que a pessoa viu. Dentro desses estudos e dos relatos, o que seria esse ser de luz? É tipo de um protetor? Isso, é um protetor. E o que seria O que a se explicação? A explicação. É um anjo? É um você no futuro? O que seria? Um parente? O que se admite são pessoas iguais a nós que já faleceram, que Tá. estão no período entre vidas. E que já tá um tempinho lá. E que são pessoas mais maduras, que têm muita afinidade pela gente. Geralmente, por exemplo, uma pessoa que a gente adora, às vezes a pessoa morre, o que ela vai fazer até ela renascer de novo? Porque a gente admite que o renascimento Você ocorre. acredita em reencarnação? Claro. A própria, como a EQM ela mostra, né, a quase morte, ela mostra a memória de vida passada, a gente admite que de fato a vida aqui é uma continuidade, ela não começa nem termina aqui, entende? Então a pessoa ela começa a acessar e ver que aquele parente ou alguém que ela nunca viu, mas ela tem um profundo laço com aquela pessoa. Muitas vezes foi aquela pessoa que você já viveu por muito tempo, ela te adora e ela é mais madura, ela tem condição de te ajudar. Entendi. Então é meio que assim, uma mão lava a outra. Muitas vezes aquela pessoa que te ajudou nessa vida, quando ela estiver vivendo aqui a sua vida dela, você vai estar fazendo o papel de protetor, de ajudante dela. Agora, é muito interessante colocar isso, Vila, você falou do amparador, porque muitos na EQM falam que encontraram Deus, encontraram Jesus, encontraram um ser às vezes até mítico. Não é só um ser iluminado. Não é só anjo. Não Outra é, coisa. até a visão do anjo, a gente vê que não tem asa também. Isso é uma visão muito folclórica. Sim, sim. Mas o que é uma radiação, é uma energia muito forte que sai dessa pessoa, sabe?